A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. A rádio da gente. Chegamos em mais uma quinta-feira, então, com o Agro na Start comigo, Larissa Schaefer, né? Lembrando que o Agro na Start tem o nosso slogan, né? Semeando inovação, colhendo conhecimento. A revolução do agronegócio começa por aqui, na sua estação Agro Conectada. E o Agro na Start tem o seu patrocínio, né? Da Uninter, Centro Universitário Paulo Passo Fundo, faça sua graduação ou pós-graduação, entre em contato pelo WhatsApp no 549-8108-8607. Ou vem até aqui, né? Na Assembleia Marinho 276, Centro, esquina com a Uruguai. E também temos o patrocínio das melhores e maravilhosas batatas crack, os mais diversos sabores de batata palha e chip, produzidos em Iberaiaras, aqui em solo gaúcho. E com a crocância perfeita para combinar com qualquer prato, batatas crack, para apaixonados por batata, acompanhe no Insta o @frutos_crack. E hoje no Agro na Start, nosso tema é sobre morango, né? E nós recebemos um ilustre aqui. Ele que é engenheiro agrônomo, ele é formado em ciências agrárias, ele tem mestrado e doutorado em agronomia e pós-graduação em agronomia. Então, é um cara estudado. E eu vou tirar meu chapéu, então, pro José Luiz Trevisan Chiomento, isso? Chiomento, aí ó, errando o sobrenome, mas acertando o tema pelo menos, né? Que é sobre morango. Isso aí. Boa tarde, muito obrigado primeiramente pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes que estão conosco e vamos fazer esse bate-papo sobre essa cultura que eu sou suspeito em falar, porque já faz 10 anos que eu trabalho com ela, que é sobre o morangueiro. Perfeito. Quem é que não gosta do moranguinho, aquele suco de morango, a vitamina, um bolo recheado com morango, aquele saborzinho maravilhoso. Mas para ele chegar nesse pós-produção aí, ele tem toda uma cadeia de tecnologia envolvida lá atrás, que há anos, né? Todo ano, a cada ano, vem se melhorando cada vez mais esses manejos, né? Então, eu queria que você explicasse. Você tem um projeto de pesquisa aqui na Universidade de Passo Fundo, certo? Como é que funciona isso? Isso. Nós, então, há 34 anos, a instituição trabalha com essa cultura, com o morangueiro. E desde então, anteriormente, o projeto coordenado pela professora doutora Eunice Oliveira Calvetti sempre vislumbrou otimizar as técnicas de cultivo, as práticas, os manejos de forma adequada, pensando na difusão dessas informações até os produtores. Então, ao longo desses 34 anos, várias pesquisas foram desenvolvidas, foram conduzidas para poder aprimorar os sistemas de produção. A migração para o cultivo em campo aberto, para o cultivo em ambiente protegido ou cultivo em estufa, como o pessoal conhece. Também dentro do ambiente protegido, para poder melhorar a ergonomia ou a forma como o funcionário ou o produtor, os trabalhadores fazem as atividades, foi estabelecido o cultivo hidropônico em substrato, então em bancadas fica muito mais fácil para você trabalhar. Na instituição também agora nós estamos direcionando as pesquisas para testes de cultivares, para poder subsidiar a escolha por parte dos produtores, porque esses materiais eles têm diferenças em relação ao crescimento, em relação ao desenvolvimento, produção e qualidade de frutos. E o nosso grande propósito como uma instituição comunitária é justamente poder desenvolver essas pesquisas e repassar as informações até os produtores, para que eles tenham uma diversidade, um leque de possibilidades e de escolhas, fazendo manejos assertivos, porque afinal de contas o produtor ele precisa ter o retorno financeiro de todo o investimento que ele faz dentro da cadeia de produção do morango. Essa questão dos morangos tem até essa seleção de criação e seleção de cultivares, né? Por exemplo, ano passado eu tive a oportunidade de visitar a Embrapa Clima Temperado ali de Pelotas e eles lançaram uma variedade ali que eu não recordo o nome. Fênix. A Fênix. Isso, eu sabia que tinha um nome muito bonito. Que é um fruto grande, super suculento, doce e que ele é mais resistente no transporte, que é um dos gargalos da produção de morango, né? Ele vai lá, se bate, machuca, já não dá mais para vender como um produto que vai lá para enfeite. O pessoal escolhe muito pela aparência, pelo né? visual, né? Então, é um produto que vai ficando no mercado, ninguém pega, daí gera um fungo, porque ele tá machucado e vai gerando problema na cadeia, né? Sim. Então, são essas tecnologias que a gente vem falar aqui, né? Isso, exatamente.
Pensando na escolha das cultivares ou do material vegetal que o produtor tem a seu dispor, a maioria das cultivares trabalhadas, elas têm origem importada dos Estados Unidos, de um programa de melhoramento, e depois essas matrizes que a gente chama, elas são utilizadas, estabelecidas num viveiro, geralmente ou na Patagônia chilena ou argentina, e a partir disso são produzidas as mudas dessas cultivares e elas são destinadas para os produtores aqui no Brasil. Então, nós tivemos uma lacuna por muito tempo da dependência desses materiais de cultivares importadas e que muitas vezes, por mais que elas tenham um desempenho produtivo e qualitativo satisfatórios aqui nas nossas regiões, elas não são totalmente adaptadas às nossas condições... Ao clima, né? Exatamente, condições climáticas. E a Embrapa faz um trabalho super bacana. Sempre, né? Por muito tempo, os pesquisadores, eles, nesse programa de melhoramento, se propuseram no desenvolvimento desses materiais, dessas cultivares adaptadas aos nossos agroecossistemas. E agora temos a Fênix, esse material. Eu ainda não tive experiência, ele é recente, o material. Primeiro eles lançam, daí vendem para produtores para fazer testes e depois ela entra oficialmente no mercado, isso, né? Anterior a isso, eles fazem esses testes antes de poder fazer a venda de forma comercial. Isso. E agora esse material já está no mercado, já tem produtores que estão fazendo encomenda de mudas. E nós também teremos a oportunidade de testar essa cultivar em conjunto com as cultivares importadas, para nós termos uma ideia de como é o desempenho de produção e de qualidade. A Embrapa em si, ela pode fazer a venda direta ou ela geralmente faz uma parceria com outra empresa para fazer essas vendas, né? Isso, ela repassa, então, por exemplo, as mudas matrizes para outros viveiristas e aí esses viveiristas fazem a produção e aí entregam para o produtor. Inclusive, na UPF agora tem um viveirista que está cultivando essas matrizes e logo mais vai ter a produção dessas mudas da Fênix. Maravilhosa. E é uma variedade que ela é muito mais adaptada do que as que vêm de fora, né? Como você estava falando, que nem... vem lá dos Estados Unidos. Lá neva durante o ano, é um clima completamente diferente. Aqui, beleza, né? Que só falta nevar quando dá frio, né? Mas é um clima diferente, né? E é um clima mais tropical. Então a gente teria que ter essas variedades, que nem tem outras culturas que já têm as suas variedades desenvolvidas aqui. Só faltava o do morango, que agora não falta mais. Exatamente. Já tínhamos alguns materiais nacionais, mas também alguns desenvolvidos e não vinculados pela Embrapa. Também, né? Isso. E acho que a divulgação agora que está sendo feita, ela é maior. Então, isso aproxima essa cultivar dos produtores. E aí, durante todo o processo desse desenvolvimento ou do melhoramento, as plantas elas eram cultivadas nas nossas condições, selecionadas para poder seguir adiante no programa de melhoramento, até nós obtermos, ou até o pessoal da Embrapa, os pesquisadores obterem o material que... carinhosamente denominamos ou comumente de Fênix. Qual que é a presença do morango assim no mercado gaúcho assim que a gente pode perceber? Porque é uma produção que, principalmente no sul do país, se vê muito, né, de hidroponia. O pessoal sempre tem alguma estufa para fazer essa produção, né? Sim. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região da Serra, o cultivo estabelecido em larga escala. Em Caxias do Sul, em Flores da Cunha, nessa região, em Veranópolis, mas está acontecendo a difusão do cultivo. Uma das possibilidades que explica essa difusão é a rentabilidade. Já no primeiro ano de cultivo das mudas, é iniciada a produção. Então, de forma geral, o plantio ele é estabelecido, dependendo do tipo de muda, em abril. Esse período pode se estender até maio, junho, em algumas vezes até julho, principalmente quando as mudas são importadas. E uns 60, 45, 60, 65 dias após o transplante dessa muda, já se inicia a colheita de frutos. Passa pelo processo de florescimento, de frutificação e colheita. Então, é muito rápido para você já iniciar a comercialização desse produto. E aí é esse fator que nós atrelamos à rentabilidade da cultura.
E, além disso, vinculando ao que você falou no início, né, da entrevista, é um fruto que ele é bastante procurado pela aparência, pelo aroma, pelo sabor, pelo odor inconfundível, pela textura que ele tem. E, além disso, eu avançaria mais. O morango ele é um fruto extremamente nutritivo, ele é riquíssimo em substâncias que têm uma ação promotora à saúde do consumidor. Ele é rico em biomoléculas que também nós chamamos de fitoquímicos, que são substâncias produzidas pela própria planta para que ela possa se proteger, então são as defesas naturais, e que vão conferir aquela coloração vermelha do fruto. Então essas substâncias, elas são importantíssimas para que nós possamos fazer a inserção dela nas nossas dietas. E aí isso também desperta, principalmente pelas mudanças que nos últimos anos vem acontecendo nos hábitos alimentares das pessoas, a gente consegue também agregar uma das características, a maior procura pelos frutos, atrelado a essa qualidade. Perfeito. E quais são os manejos mais utilizados? Assim, é o convencional, é o orgânico? Como que é essa produção? Sim. Nós observamos, de forma geral, no sul do Brasil, uma migração que ela iniciou ali pelos anos de 2000 do cultivo no solo para o cultivo em substrato. Então, ou também a gente pode nominar como um cultivo hidropônico, que é esse que é estabelecido em bancadas, fica muito mais fácil para estabelecer o manejo que as plantas precisam. Então, esse cultivo também, como ele é realizado em substrato, em uma estufa, ele permite que o produtor estabeleça e proteja as plantas de condições adversas, que no campo elas ficariam expostas. E considerando esse aspecto, então, é o que a gente mais observa aqui para a nossa região, a característica de cultivo em estufa e substrato. Quando nós pensamos no momento do estabelecimento dessas mudas, vai de encontro com o que nós comentamos anteriormente, em relação ao tipo de muda que o produtor vai fazer a aquisição. Ele pode optar por mudas que são enraizadas, já elas formam um torrãozinho, então a raiz fica estruturada num substrato. Então essa muda ela é produzida por viveiristas, eles fazem o fornecimento dessas mudas e nós temos empresas parceiras da instituição, por exemplo a Bioagro, que ela é sediada no Paraná, tem a Trifoliotec, que é aqui pertinho em Alto Alegre. Então essas mudas elas são entregues ao produtor aqui para nós, aqui no nosso entorno, na região, no final de março, no início de abril, até maio. Então, esse acaba sendo um dos momentos da implantação da cultura. E também existem empresas que fazem ou a produção de mudas de raiz nua aqui no Brasil, mas são poucas essas situações. E, de forma mais representativa e significativa, existem empresas que fazem a importação dessas mudas de raiz nua, ou da Espanha, ou da Argentina, ou do Chile. Que é o caso da Bioagro, uma das nossas parceiras, e aí depois é feito a distribuição para os produtores. Como essa muda ela é importada, a disponibilidade para o produtor fica atrelada ao momento em que o viveirista, ou que o pessoal lá do Chile, da Argentina, vão ter a disponibilidade para poder fazer a entrega. Geralmente elas chegam a partir de maio, essas mudas com a raiz exposta, que é o que nós chamamos de uma muda de raiz nua. E aí de maio, junho até julho se faz o transplante. Nós já fizemos um trabalho, conduzimos na instituição, e aí nós detectamos que um dos melhores momentos para fazer o transplante dessas mudas de raiz nua corresponde a maio. Olha, então vem bem no momento certo. Exatamente. E agora o pessoal está direcionando para o fim do ciclo ou da safra e já pensando na renovação das plantas, quem vai manter as mesmas plantas para o próximo ciclo, ou quem vai fazer a aquisição de mudas, que quer iniciar na atividade, esse é o momento oportuno para começar a fazer o contato com quem fornece essas mudas. E quantos ciclos se pode ter por ano assim, nessa produção em estufa? Sim, nós conhecemos produtores, por exemplo, em Pelotas, que eles permanecem com 4, 5 anos ou 5 ciclos com a mesma planta. Nossa!
o que nós temos trabalhado até 3 ciclos, a gente consegue um bom desempenho de produção e de qualidade de um ciclo para o outro, desde que nós façamos manejos nas plantas. E esses manejos, basicamente, eles se relacionam à manutenção da fitossanidade ou da saúde da planta, não deixá-la ficar doente, não deixá-la a planta ser atacada por pragas que vão comprometer o desempenho dela. E também os manejos fitotécnicos que nós relacionamos à limpeza daquelas plantas. Então, durante todo o ciclo, nós sabemos que é uma atividade que demanda tempo, mas é importante que o produtor faça esse manejo de limpeza. Ele fazendo final, né? Corriqueiramente, ele consegue diluir essa atividade e ele consegue assegurar uma melhor qualidade daquela planta para que ela possa ser utilizada por mais do que um ciclo. Até lembrei de uma frase que eu conversei com o pessoal ali de São Domingos do Sul, que eles têm a Bioforte, né? Que é uma biofábrica de biológicos em casa, né? Que eles mesmos montaram do jeito mais barato que eles conseguiram para fazer a associação com outros produtores e conseguir fazer os próprios biológicos em casa. E ele lembrou para mim uma frase da Ana Primavesi, né? Que é a mesma coisa que nós, né? Se tu mantém a planta nutrida e estável, dificilmente ela vai ficar doente com pouca coisa, que nem a nossa imunidade, né? Pode estar uma febre de gripe por aí, mas se tu tá com a tua imunidade boa, o máximo que tu pega é dar uma espirradinha e acabou, assim. Um resfriado, exatamente. Então é a mesma coisa com a planta, né? Tendo um solo ali cheio dos nutrientes, avaliando, fazendo análise de solo, que às vezes o pessoal acha que é brincadeira, mas é muito importante. E vendo que não são poucos nutrientes, são diversos macro e micronutrientes que o morango precisa. E daí outras técnicas, né? Coloca a lona para evitar o crescimento de invasoras, ou tu pode aplicar biológico para evitar os insetos, ou dependendo de outros manejos que utiliza, né? Às vezes algum convencional. Então, várias coisas que podem te auxiliar a diminuir um pouco a carga de trabalho, mas que o produto final não mude a qualidade, não perca, né? Exatamente. E essa preocupação que os produtores estão tendo é o que assegura a sustentabilidade. Exato. E quando nós falamos da sustentabilidade, não só a ambiental... Não ambiental, a sustentabilidade e a gestão financeira. Exatamente. Então é tipo um combo, né? Você fazendo um manejo adequado e mantendo a saúde da planta, mantendo as condições equilibrados, acho que está aí um segredo que a gente sempre fala, é você ter um equilíbrio em termos do que você vai disponibilizar para aquela planta, de você otimizar a adubação, de você otimizar a irrigação ou a fertirrigação, de você equilibrar também um ambiente favorável para a planta, de fazer um manejo do microclima, se for o cultivo numa estufa, ou até mesmo no solo, utilizar essa cobertura. Sim. Nem que seja uma cobertura vegetal de morta. palha, né? Exatamente, que às vezes acaba sendo acessível e mais barato para o produtor. Então, todos esses manejos, essas limpezas, eles são importantes, né? E se o produtor fizer isso, ele tem a probabilidade do sucesso, ela é muito grande. Porque a gente quer ofertar frutos no mercado pelo maior período de tempo durante o ano. Então, existem estratégias, bioestratégias, considerando os bioinsumos ou biológicos, que contribuem para que a gente consiga atingir esse objetivo. Ah, mas daí o produtor vem, eu não quero usar biológico, mas eu também não quero usar convencional. Daí segue o que o Dirceu Gassin já falava, né? Que é o ídolo aqui de Passo Fundo. Sim. Coloca a palhada no solo que vai evitar a planta daninha. Então, além de preservar o solo, evitar a planta daninha, ainda ele vai armazenar a água da chuva por muito mais tempo, o solo não vai ficar compactado, tem toda aquela questão de erosão e tudo mais. Exatamente. Então são diversos métodos que... Outra coisa, não usar só separado, né? Se tu usar tudo junto, daí sim a produção vem que vem, né? É fazer uma associação. Exato. O que nós tratamos quando nós repassamos essas informações para os alunos, para produtores, para técnicos, para outros cientistas, pesquisadores, é justamente essa ideia de um manejo integrado. Exato. Então, existem N possibilidades para nós fazermos a manutenção dessas plantas. Você utilizar ou uma ou outra só de forma isolada, muitas vezes o resultado ele é muito inferior em relação a você combinar essas práticas de cultivo. Então, por exemplo, o que está muito em voga no momento é a utilização de produtos biológicos, que são extremamente
extremamente benéficos em todos os sentidos, né? Você consegue utilizar todas as ferramentas olhando para a sustentabilidade pelo viés ambiental, mas você vai ter o reflexo no financeiro, porque existem esses bioinsumos em algumas situações que eles podem ser produzidos na propriedade com preço inferior em relação aos manejos tradicionais que comumente seriam adotados. E o produtor, utilizando essas estratégias, ele vai ter um desempenho satisfatório. Essa questão, então, esse boom dos biológicos, ele vem muito de encontro com essas ferramentas em que a ciência, em que as pesquisas direcionam para que você possa criar uma microbiota adequada, ou naquele substrato, ou naquele solo, para que você utilize de forma adequada, integrada e equilibrada os recursos disponíveis. Então, o que nós pressupomos e o que nós disseminamos é essa ideia da produção integrada e uma produção equilibrada, não só para o morangueiro, mas também para outras hortaliças. E se teria dados, por exemplo, da diferença de uma produção alargada, digamos assim, para uma produção que faz uso isolado de algumas técnicas, para uma integrada? A produção final tem essa diferença? Sim, nós também já conduzimos um trabalho pensando nesses manejos sustentáveis e um outro experimento com os manejos tradicionais. Então, nós, até analisando depois, o custo final foi muito maior no tradicional em relação a esse sustentável, e o desempenho das plantas em termos de produção e de qualidade, ele foi superior nesse manejo integrado ou nesse manejo sustentável em relação ao tradicional. Então, porque a gente fez manutenção de umidade, nesse caso o experimento específico foi no solo, então nós fizemos manutenção de umidade por meio de palhada, nós conseguimos criar a microbiota favorável, então ativar os bichinhos ali para poder se associar com a planta, para poder entregar água e nutrientes para ela. Então, tem vários mecanismos que acontecem dentro desse manejo integrado, né? Pela visão que o manejo tradicional não vai proporcionar, né? Claro que, se porventura, se nós pensarmos, por exemplo, no cultivo em substrato, ele não é classificado como um cultivo orgânico, porque pela legislação, para você ter um cultivo orgânico, obrigatoriamente você tem que ter o solo vinculado a esse meio de crescimento. Sim. E o solo e o substrato são meios de crescimento diferentes. Mas não é por isso que a gente vai excluir a adoção de um sistema integrado ou de um sistema sustentável no cultivo em substrato. Então, esses aspectos de nós utilizarmos bioferramentas ou bioinsumos, eles são bastante significativos e eles mostram, eles indicam que o produtor tem sim a capacidade de fazer com que aquelas plantas produzam mais, de forma mais qualitativa também, trazendo um benefício que, se você fosse olhar só pelo viés tradicional, não teria. E também dentro dessa questão, por não ser um cultivo considerado orgânico por causa da legislação, mas ele é um sistema integrado sustentável, se em algum momento do cultivo nós tivermos, por exemplo, a ocorrência de uma doença ou praga em larga escala, numa intensidade bastante significativa, sim, a gente vai fazer a recomendação de manejos vinculados ao cultivo tradicional, como, por exemplo, a utilização de algum produto químico, então de algum agrotóxico, porque em algumas situações, se você não fizer a utilização desses produtos... Pode se perder tudo, né? Exatamente, você tem a possibilidade de perder todo o plantel ou comprometer uma grande parte da sua produção. Então, é muito assim, pelo equilíbrio, né? Você tem, voltando àquele leque de possibilidades, e você sempre vai utilizando as menos ofensivas, principalmente ao meio ambiente, aos produtores, mas se porventura em algum momento precisar fazer uso dessas ferramentas químicas, aí a gente também precisa fazer a recomendação. É esse que é o equilíbrio que nós tanto falamos e tanto batemos na tecla, né? Você tem que olhar todas as possibilidades que você tem dentro do cenário de cultivo. Ali, além do solo, outra coisa que a pessoa tem que focar muito, que nem a gente comentava antes, é a escolha da variedade. Porque se você vai pegar uma variedade que já é mais suscetível a doenças e pragas,
Por mais que a gente fique ali tacando biológico, tacando nutriente e tentando salvar, às vezes vai ter que precisar de algum defensivo, algum agrotóxico para colocar ali e tirar os bichinhos e tirar a doença. Então, né? Então começa lá do começo. Quanto melhor forem as tuas escolhas, mais fácil ou mais prático vai ser o teu manejo, né? Até tem o ponto da água, né? O morango é o quê? 80%, 90% de água, né? Sim, tem uma grande composição de água nele. E aí a gente também acaba vinculando como a irrigação como um fator, principalmente no cultivo em substrato, como um fator limitante. Você precisa ter disponibilidade desse recurso hídrico para poder fazer a manutenção dessas plantas, porque a gente também tem que considerar que nós estaremos cultivando ela por vários e vários anos. Então, é importante nós termos esse cuidado, esse olhar do planejamento da atividade antes de fazer a implantação, a implementação dela. É muito importante, vinculado também com a escolha da cultivar. Tem vários materiais que eles são suscetíveis à ocorrência de pragas e de doenças, e esse é um manejo que nós chamamos de manejo genético. É um dos pilares da produção integrada. É quando você escolhe para estabelecer o seu plantel com materiais que são resistentes ou que tenham maior tolerância a essas pragas e moléstias. É muito importante, muito importante. E nós conseguimos fazer essa detecção de quem é melhor do que quem, ou mais tolerante ou mais suscetível, fazendo estudos ou trabalhos comparando várias cultivares, né? Além de detectar qual vai produzir mais, qual vai ter morangos com maior qualidade, ou mais saborosos, mais doces. Qual é mais suscetível ao ID ou não? Isso aí. A gente consegue, nesses trabalhos, já fazer uma caracterização ou descrever como acontece a distribuição de pragas e de doenças naquele ambiente. Então, a gente sim consegue detectar materiais que são os que ocupam o ranking das lavouras comerciais pelos produtores. Perfeito. A gente falou dos produtores, né? Numa produção para venda. Agora o ouvinte que está ouvindo nós agora, mas eu queria fazer uma hortinha em casa, mas eu moro em apartamento, quero plantar num vaso em casa. Eu consigo fazer essa produção de morango para mim mesmo? Consegue, e é ótimo isso, já pensando numa autossuficiência, pelo menos na produção de morangos. Eu sou sempre um incentivador. Gestão do lar. Isso aí, eu sou um incentivador de quem faz esse cultivo ou estabelecimento dessas hortas em pequenos espaços. O estabelecimento delas em um ambiente interno, em apartamento, não é exclusivo, não vai excluir, não é excludente, tá? Então, vocês que estão ouvindo, que moram em apartamentos, ou em locais fechados, vocês devem fazer o estabelecimento dessas hortas. Pensando no morangueiro, se eu fosse estabelecer o cultivo num apartamento, eu iria escolher um vaso que ele tem uma boa capacidade volumétrica para poder preencher ele com substrato. Né? Eu escolheria um vaso com uns 3, 4, 5 litros em relação ao volume que ele vai aportar, e faria a aquisição de um substrato com uma base orgânica. Tem várias agropecuárias, até mesmo pensando em solos de mata nativa, aqueles solos mais fofos, você pode fazer uma mistura também. Isso porque você consegue carregar micro-organismos que vão beneficiar o desenvolvimento das mudas que você vai utilizar. Só uma dúvida, esse vaso que você falou de 5 a 6 litros, isso. Ele seria um vaso redondo, mais quadrado? Isso. Eu optaria, existe a possibilidade de utilizar uma floreira, então mais retangular, mas um vaso redondo ele é bacana já é suficiente. Isso aí, para fazer o cultivo. E além disso, a gente pode colocar uma palhada também no entorno dessa planta, porque se porventura algum fruto... daninha. Isso aí, se você fizer a mistura com solo, pode ser que você carregue alguma semente de uma planta daninha. Então, já faz um abafamento, faz a manutenção da umidade. É importante sempre considerar também esse recipiente com espaço para drenagem no fundo. Então, ele tem que ter perfurações, porque se você colocar num vaso que não tem nenhum furo, e ainda mais se você preencher só com solo, você vai afogar a planta.
né? Então, ela precisa de oxigenação e também ela precisa de disponibilidade de água. A gente precisa equilibrar esses dois elementos. Não dá para esquecer de regar e tem que botar no sol também, né? Isso aí. E aí, de preferência, perto de ambiente que fornece essa luminosidade. Então, a gente sempre pensa numa 6, 7 horas de luz diária, já vai ser Se tiver uma suficiente. sacada no apartamento ou uma Melhor janela ali, ó, Isso aí. bota embaixo Isso. da janela. E Tá o que a certo. gente tem que cuidar também, pensando em quem vai fazer a instalação de morangueiro em pequenos espaços, é que a partir de um determinado momento, principalmente quando de forma natural a temperatura e a radiação e a luminosidade elas aumentam, a planta ela vai emitir um estolão, que é uma cordinha ou um corredor que nós conhecemos, nós chamamos essa estrutura de propagação da planta. Então, é uma forma natural da planta multiplicar. E o que acontece? As pessoas elas ficam muito felizes, porque a partir de uma planta elas vão conseguir perpetuar e ter mais plantas. Mas o que acontece? Se nós objetivarmos a produção daqueles frutos bem vermelhos, grandes, mais saborosos, nós precisamos destacar ou remover esse estolão conectado àquela planta-mãe. E aí ele pode ser colocado num outro recipiente para enraizar. Tipo fazendo mudinha, né? Fazendo mudas, isso aí. Então, começa num apartamento aí, vai destruindo nos andares, muda. Isso aí. Então, aos ouvintes que têm essa pretensão, só tomem o cuidado quando esse estolão ele for desenvolver, você retire e inicie o estabelecimento dessa nova muda num outro ambiente, num outro vaso, porque senão ele vai comprometer. Ele é um órgão que demanda energia da planta. Que daí vai acabar sugando da mãe ali. Isso aí. Aí a planta vai ter que dividir entre as flores, os frutos e o estolão. Ai, meu Deus. Então você retira, coloca num outro recipiente e aí você consegue fazer a multiplicação. Vai mantendo o manejo. Isso. Até nesse ponto, por exemplo, da produção comercial, você falou, vai durar ali 5, 6 ciclos. E em casa, deixa até quando não produz mais do jeito que eu quero e troco a muda, ou como é que faz? Isso, aí você pode utilizar essa estratégia do estolão, dá para deixar por uns 2, 3, 4 ciclos, e aí é importante tanto se for nessa produção indoor, dentro de apartamentos, de casas, ou até mesmo num canteiro pequenininho que você tem, ou o que a gente chama de uma produção não comercial. E esse manejo ele equivale também, pensando na produção em larga escala, numa produção comercial. Então, é importante pensar nesse período que a planta ela vai envelhecendo. Então, ela vai a partir do tempo que você não faz manejo, ela reduz o direcionamento de energia ou de fotoassimilados para o fruto e a gente começa a ter uma ela vai menor... enfraquecendo, Isso, vai uma produzindo menor frutos produção. menores e Isso, menos produções. Isso aí. Uma forma de contornar essa questão e aí justamente fazer a manutenção por mais do que um ciclo. Então eu acabo sempre recomendando de 3 a 4 ciclos e aí o produtor ele vai ter que observar como o plantel, como aquelas plantas vão responder em relação à sua permanência por vários anos. Mas uma forma de nós melhorarmos essa manutenção é, então, fazendo um manejo que nós chamamos de poda de renovação. Então, esse manejo ele é feito no final do ciclo, que vai corresponder agora entre a segunda quinzena de fevereiro e a segunda quinzena de março. Então, é o período em que nós estamos localizados dentro do ciclo do morangueiro. Então, essa poda ela pode ser feita de várias maneiras. Inclusive, nós estamos na instituição desenvolvendo um estudo com diferentes intensidades de podas e diferentes momentos. Nós fizemos para um grupo de plantas em fevereiro e para o próximo grupo de plantas nós vamos fazer essas podas de renovação agora em março. Então, por que é importante nós fazermos essa renovação? Para que a planta possa passar por um período de repouso, para ela renovar suas energias, para ela aumentar o acúmulo interno de energia, ou de carboidratos, ou de açúcares, para que ela possa, na sequência, iniciar um novo ciclo. Então, uma dúvida que vários produtores nos questionam é assim,
tá, eu vou iniciar com o cultivo do morangueiro, mas eu vou produzir o ano todo, né, a partir do momento em que ela inicia a produção. Então, se a gente considerar assim, ó, que ela vai começar a produzir em julho, em agosto, eu consigo a partir disso ir sempre produzindo? Sim, você vai conseguir. Mas se você não respeitar esse período em que a planta precisa repousar, que ela precisa descansar, você vai começar a ter um comprometimento da produção e você encurta essa possibilidade de levar até um quarto ciclo com as mesmas plantas. Então, se você não fizer esse manejo de podas ou de uma limpeza nas plantas, você vai começar a partir de um determinado momento, que agora já é o que está acontecendo, a gente está observando na estufa que nós temos com um morangueiro, os frutos, eles, além de reduzir em quantidade, os frutos produzidos, eles são menores, eles não têm aquela coloração tão intensa. Talvez não tão doces. Não, exatamente, eles acabam ficando mais ácidos. Isso acontece porque a gente vai começar a observar que a radiação, a iluminação e a temperatura, a partir de agora, elas começam a reduzir. Embora o que não pareça com esses calores que a gente tá passando, né? Mas a gente direciona agora para outono, então radiação e temperatura vão diminuindo e nesse momento que a gente chama de repouso da planta, ela aproveita para internamente renovar o seu acúmulo de reservas. E é extremamente importante esse período de repouso da planta para que ela possa fazer a transformação interna de partes que seriam folha para que se transformem em flores e depois isso se converte em frutos. Então o produtor ele precisa ter esse cuidado. Muitos acabam não fazendo porque ficam com receio de não poder entregar esses frutos ao mercado. Então, até o que a gente recomenda é assim, ó, faça esse manejo de podas em partes, né? Num primeiro momento, ou após o primeiro ciclo, você faz essas podas numa parte, que daí você mantém uma outra parte das plantas dentro da estufa produzindo e assim você vai alternando, mas é importantíssimo nós fazermos. E aí, pensando nesse manejo de poda, de renovação, você pode fazer uma poda drástica, que você ergue a planta toda e corta, não fica nada, né? Então é bem drástica. Que nem nas roseiras. Assusta um pouquinho, mas não se preocupe, pessoal, porque depois ela vai retomar. Tem uma poda que ela é menos drástica, a gente chama de uma poda de 50%, 60%, que é quando nós deixamos umas 5, 6 ou 7 folhas, apenas folhas na planta. Ou se você não quiser fazer essas podas mais intensas, você pode fazer uma bela de uma limpeza naquelas plantas. O que isso significa? Que você precisa retirar todas as folhas velhas da planta, que são aquelas que ficam externamente, mas na parte de baixo, da base da planta. Essas folhas que elas estão velhas, secas, doentes. É importante tirar o pedúnculo que fica, o cabinho do fruto, porque ele vai secar e ele pode machucar os outros frutos. Olha só. Então, é preciso fazer um manejo. Então a gente São sempre vários recomenda. Detalhezinhos que tem que ficar atento. Até eu acho que eu te cortei um pouquinho antes que tu ia falar da palhada na planta, que também é para evitar do fruto se machucar, né? Exatamente. Então existe essa possibilidade de você utilizar a palhada para a partir do momento em que o fruto que a flor for transformada em fruto, para que ela fique depositada sobre essa palhada ou uma forma de você não sujar ou evitar o contato com alguns possíveis micro-organismos que estejam no solo. E aí também, quando o pessoal ainda insiste, tá, mas eu tenho realmente que fazer esse manejo, essa manutenção, essa limpeza das plantas, aí a gente faz um comparativo assim, ó, você não fica trabalhando 24 horas por dia, 365 dias. Tu descansa. Você descansa, a planta também precisa desse período de repouso. E ainda mais essas culturas que elas têm um ciclo mais longo do que comumente o pessoal está acostumado aqui no nosso entorno com plantas de lavoura. Então, nós precisamos considerar que aquela planta ela pode se manter por mais tempo, desde que a gente atrelhe os manejos adequados. Dependendo dos bichos que tiver em casa, os gatos também fazem a desfolha, né? Eles gostam de brincar. Ou derrubam tudo de uma vez.
Complica. Mas E quem tem passarinho tem que cuidar, porque eles gostam bastante. Pra ficar bicando o fruto, né? Isso Faz aí. sentido. E esse fruto feito em casa não faz mal para os bichinhos de estimação? Não. Pensando até nessa forma em que vai ser conduzido, ele acaba sendo um cultivo bastante sustentável. Então, não vai ter nenhum tipo de problema. A não ser que ele... Tem alguma alergia? Ou até que o fruto, em algumas situações, se ele fica num ambiente extremamente úmido, ele pode adquirir fungos. Tem que tomar cuidado. Isso aí. Então... Daí o fungo em si pode fazer mal. Isso, nesse caso, você faz o descarte. Pensa assim, o que você não come, não dê pro seu bichinho. Exatamente. Tem gente que não pensa assim, mas não é essa a discussão hoje, né? Exato. E o que mais, assim, de novas tecnologias, assim, se encaminhando pro fim da entrevista, que você vê como futuro pro mercado do morango? Nós estamos trabalhando com uma biotecnologia bem bacana. Eu também sou um entusiasta. São fungos benéficos que nós podemos utilizar no cultivo do morangueiro, que esse fungo ele é chamado de micorriza. Ou mais especificamente, o que nós trabalhamos são fungos micorrízicos arbusculares. A micorriza é um fungo que se associa com a raiz da planta. Então, é como se a raiz expandisse a sua área de exploração do substrato. Olha aí. Então, o fungo ele tem a capacidade de, lá no substrato, captar recursos representados por água e nutrientes e entregar esses recursos para a planta. Tudo acontecendo pela interface entre o fungo e a raiz. E essa biotecnologia, dentro do viés de sustentabilidade ambiental e financeira, ela se mostra bastante promissora. Ela é promissora no sentido de resultados benéficos que vai proporcionar. Nós já detectamos que a utilização desses fungos... E aí, no caso, só deixar claro para os ouvintes, esse fungo ele não é do mal. Ele é um fungo amigável, né, que estabelece essa associação. Tem os do bem e os do mal. Os do bem e os do mal. Então, às vezes, quando a gente fala, você vai utilizar um fungo, aí o produtor fica um pouco assustado, dúvida, né? mas esse fungo é do bem. Mas é a mesma questão dos biológicos, né? Ou são fungos ou são bactérias benéficas, então. Benéficos. E a micorriza, ela vai proporcionar vários efeitos benéficos no morangueiro, pensando no que nós já estudamos. Então, vai aumentar a extensão do sistema de raízes das plantas, a raiz fica mais desenvolvida, mais robusta. Mais forte. Essa planta ela vai ser mais eficiente em receber água e nutrientes, essa troca mediada pelo fungo. Os frutos produzidos, eles são mais ricos nos fitoquímicos, que nós conversamos no início aqui do nosso bate-papo, porque o fungo, ele fica cutucando a raiz da planta e ela entende no início que é algo que quer prejudicar ela. Ela não sabe que é um fungo benéfico. Então, ela ativa o seu metabolismo de defesa e aumenta a produção dessas biomoléculas, como antocianinas, polifenóis, flavonoides. E aí, depois, sim, ela entende que o fungo entra dentro da raiz, entra dentro da célula e vai produzir um arbúsculo, uma estrutura que vai fazer a troca e vai beneficiar a planta. Então, ela faz a manutenção desse fungo. Olha aí. Esse Rhizobium que tu falou, ele não é semelhante ao que o pessoal usa nas pastagens para fixação de nitrogênio no solo? Tá. É diferente. Nesse caso, isso a gente vincula com esse fungo, com essa eficiência que ele vai ter, principalmente vinculado, no caso da micorriza, do fungo micorrízico arbuscular, ao melhor aproveitamento de fósforo. Então, até num dos trabalhos que nós conduzimos, nós conseguimos reduzir 75% do fornecimento de fósforo durante o cultivo, sem comprometer a produção nas plantas que foram crescidas com essa micorriza. Então tem o fungo do nitrogênio e agora o fungo do fósforo. Do fósforo, isso aí. E assim vamos descobrindo os fungos da tabela periódica, Exatamente. Então é uma biotecnologia muito bacana, muito bacana. Que bacana. Nós estamos trabalhando com ela desde 2012 e aí agora a gente acaba aprofundando e fazendo associação com outros bioestimulantes, com outros fungos, por exemplo, o tricoderma, com extratos de alga. Tem uma que chama Ascophyllum nodosum, que nós estamos trabalhando.
tem alunos que estão desenvolvendo a sua tese de doutorado vinculada a isso. Então, a pesquisa, né? Sempre favorecendo cada vez mais. Isso. O nosso grupo de pesquisa fica muito intrigado com algumas questões que a gente observa no dia a dia do produtor, ou quando a gente faz os trabalhos de consultoria, de assessoria. Nós observamos alguns inconvenientes e nós incorporamos isso dentro da instituição, pensando em formas de poder resolver, de dar devolutiva e entregar isso para a sociedade. Então, a pesquisa, ela vai mostrar, e aí nós comprovamos, porque a gente não pode deixar a pessoa, né, que é cética, tem que mostrar e falar, ó, nós temos dados. Tem a testemunha, tem a... Exatamente. É um longo período que a gente faz desse trabalho para poder proporcionar um resultado robusto e mostrar que, de fato, funciona. Pensa se a planta aí tem os seus 5, 6 ciclos, não é em meio ano que tu vai fazer uma pesquisa e conseguir provar para o agricultor ou para qualquer pessoa que aquilo lá realmente funciona. Funciona, né? Isso aí. É muito estudo, é um trabalho, né? E o senhor gosta de fazer? Gosto. Eu estou na instituição desde 2019 como docente e desde então a gente vivencia esse mundo da docência e da pesquisa o tempo todo. E é o que a gente gosta. Acorda pensando em pesquisa, dorme pensando em pesquisa. O demora bom é que é morango, dormir, né? Demora para dormir pensando na pesquisa, na melhor forma de fazer ela. E eu sempre falo, né? E ainda no final da nossa pesquisa, a gente tem a possibilidade de forma direta de comer o morango. E ter as melhores noites de sono pensando, eu realizei isso. Isso aí, em frutos ricos em fitoquímicos. Aí, ó, perfeito. Muito obrigada pelas tuas contribuições, viu? A gente recebeu então aí o José Luiz, e não vou arriscar o sobrenome de novo. Trevisan que aumento. Mas eu também, Larissa, não arriscaria o seu. Então ficamos ali, né? Hits. Não, tá tudo certo. Aqui é Schaefer. O pessoal fala Schaffer, fala Schaefer, mas é Schaefer. Válido, tudo é válido. Eu agradeço muito a tua presença. Você, então, que é o entusiasta da pesquisa, pesquisador, docente, fez a graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação em engenharia agronômica. Então, tá na área faz tempo. E sempre com o morango. Isso aí, perfeito. Muito obrigada pela tua presença, viu? Eu que agradeço pelo convite. Fiquei bem feliz, honrado em participar e fazer esse bate-papo nessa tarde. Chuvosa agora, né? Caiu uma chuvinha bem boa. E podem contar conosco. Quando precisar, estamos à disposição. Precisar de algum auxílio, liga lá na UPF, pede para conversar contigo que tu já ajuda nas dúvidas. Isso aí. Então, fechou, tá combinado. Então, pessoal, só entrar em contato então com o José Luiz. Muito obrigado. Obrigada também aos nossos patrocinadores aqui do Agro na Start, né? A nossa principal patrocinadora, a Uninter. Vem aqui visitar o Centro Universitário da Uninter, Polo de Passo Fundo, aqui na Saldanha Marinho 276, no centro de Passo Fundo, esquina com a Uruguai. Faça aqui a sua graduação ou pós-graduação. Entre em contato pelo WhatsApp no 54981088607. E agradecemos também as batatas Crack, os mais diversos sabores de batata palha e chips, produzidos em Iberaiaras, aqui em solo gaúcho. E com a crocância perfeita para combinar qualquer prato, batatas Crack. Para apaixonados por batata. Acompanhe no Insta, @curtocrack. E esse foi mais um Agro na Start. Lembrando que essa entrevista ela foi gravada e vai ser disponibilizada também no YouTube da Start Web Oficial. Só procura lá que você encontra. Se achar difícil, olha nas nossas redes sociais, no Instagram, tem todas as informações, no meu Instagram também. Fique ligado. Até mais!